Fala família, hoje iremos falar do Flamengo e suas valências, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e também falaremos aí do Cruzeiro, que teve o seu jogo com o Ceará no Mineirão, que não foi um bom resultado para o Cabuloso. E é isso, pessoal, vamos debater sobre esses assuntos, fica até o final do vídeo para você debater junto com a gente. No último domingo, vulgo ontem, tivemos mais uma rodada do Brasileirão. Sábado teve jogos também, mas hoje nesse vídeo iremos falar do jogo do Flamengo e do jogo do Cruzeiro. E aí, você assistiu a esses dois jogos? O Flamengo jogou com o Atlético Mineiro no Maracanã, apresentou seus dois novos contratados aí à torcida, Saul e Emerson Royal. Já estão chamando a dupla agora de Royal Salu. A torcida do Flamengo é muito criativa nessas brincadeiras. E os jogadores foram apresentados, foram pé quente, o Flamengo conseguiu uma vitória aí num jogo que teve dificuldades na parte ofensiva, porque já é de costume, né? Os times vão jogar contra o Flamengo e eles treinam bastante a parte defensiva para não ser muito agredido, né? Por um time que cria bastante, mas que o adversário sabe que o Flamengo, às vezes, quando o jogo começa a demorar a sair o gol, ele fica meio ansioso, né? Isso acarreta num nervosismo que faz com que o time do Flamengo consiga ser mais bem marcado, gera dificuldades para o time carioca. Quando o gol não sai, né? Geralmente o Flamengo vira o primeiro tempo no 0-0 e deslancha no segundo tempo. Quando consegue o gol no primeiro tempo, aí é goleada na certa. Mas os times estão aprendendo, né? Que o Flamengo fica nervoso quando o gol demora a sair. Então, o Atlético Mineiro ontem marcou muito bem. Teve sua melhor partida defensiva praticamente. E o gol saiu no detalhe, né? O time do Felipe Luiz está construindo uma característica muito boa. Depois da chegada do Rodrigo Caio, a bola parada está sendo aperfeiçoada. Então, assim, o Flamengo é um time de transição com bons jogadores no ataque, troca de passes rápidas, ótimos jogadores no meio campo e ele vai tocando a bola ali em jogadas curtas, né? Envolvendo o adversário para poder entrar por dentro ou pelas pontas. Geralmente eles gostam de fazer a transição por dentro. Arrascaeta fazendo conexões ali com Pedro, com Plata, Luiz Araújo. E eles se completam ali na frente, né? Trocam de posição. Isso funciona bastante. E outras vezes não funciona. Quando o adversário consegue marcar essa troca de posição, esse drible curto, essa jogada curta do Flamengo, e o gol demora a sair, que foi o caso de ontem, o Flamengo agora está com essa nova valência de treinar jogada aérea de diferentes posições. Nos últimos três jogos tivemos três gols de bola parada. Tivemos Léo Pereira, no último jogo Bragantino, fazendo gol de empate. Tivemos Léo Ortiz cabeceando para trás e o Pedro fazendo gol na sequência contra o Fluminense. E ontem tivemos o gol da vitória com Léo Ortiz, que é ótimo na bola parada, bola aérea do Flamengo, bola defensiva, ofensiva do Léo Ortiz é perfeita praticamente. Um dos zagueiros faz o bloqueio e o outro zagueiro sempre aparece sozinho e tem uma ótima bola aérea, tanto Léo Ortiz quanto Léo Pereira, que são amigos fora do campo, né? Léo Ortiz deu uma entrevista ontem falando que eles são amigos fora do campo e isso ajuda no entrosamento e com certeza ajuda porque eles se conhecem bastante ali, trocam bastante ideia dentro do campo e com certeza isso ajuda no desempenho da dupla. Então, Flamengo reconquistando a liderança com a derrota do Cruzeiro, que iremos falar na sequência, e agora está 2 pontos à frente da equipe mineira. Então é um Flamengo que, por vezes, vai tentar esse jogo de passe curto ali, jogada curta. Às vezes, quando tinha o Wesley, apelava pelas pontas, e Alexandre também, às vezes, fazia essa passagem. Agora tem o Vina, né? O Vina tá jogando muito bem, vindo de lesão. É uma ótima peça aí que se adequa ao elenco voltando de lesão aí depois de 10 meses parado, jogando muita bola. Então o Flamengo tem ótimas peças em todas as posições, tem no mínimo duas opções do mesmo nível. E quando troca, faz as alterações, o nível não cai. Ou mantém ou eleva. Então, um elenco desses assim é bem difícil de você superá-lo, né, nos pontos corridos, porque é um elenco com muitas opções, é um treinador que está apresentando novas valências cada vez mais,
A formação pode ser a mesma, né? Ele joga sempre no mesmo estilo. Só que os jogadores dentro de campo fazem essa diferenciação, trocando de posição, rompendo linhas, avançando. Um fica, o outro vai. Então não tem posição fixa. Por isso que o Felipe Luiz não se sente na obrigação de ter 2, 3 esquemas diferentes, porque durante a partida o esquema é moldado, né, de acordo com o adversário, de acordo com a necessidade, de acordo com os atletas que foram escalados. Então é um Flamengo que está mostrando suas valências. Muitas pessoas criticavam que o Felipe Luiz não tinha repertório, então ele está mostrando que, independente se ele joga com a mesma formação toda vez, dentro de campo ele consegue ter várias formas de atacar e defender. Então, isso é muito importante. O Flamengo, com esses reforços, fica ainda mais forte. Vamos ver se no próximo jogo já teremos Emerson Royal. Ele que respondeu uma pergunta sobre isso, falando que vai treinar para isso, mas que não sabe ainda se vai jogar. Varela muito bem também. Matias Vinha. Com a volta do Alexandre aí, quem será que será o titular? Não sei. Mas, na minha opinião, tem que ser o Vinha. Tá jogando muito, continua. Depois, se cai de produção, o outro entrar e ganhar a vaga, é isso também. Então, eu sou a favor de jogar quem tá melhor. Esse negócio de jogar com nome, para mim, o clube não se beneficia disso, quem se beneficia é o jogador. Então, na verdade, quem tem que sair ganhando é o todo, né? É o clube, primeiramente, depois os atletas e o conjunto. Então, mais uma vitória do Flamengo, que agora fica com 2 pontos à frente e um jogo a menos. Então, uma boa vantagem aí, no momento que os adversários se aproximaram da liderança. Então, ele conseguiu dar esse sprint aí com 3 vitórias seguidas, ainda tendo um jogo a menos. Então, é isso. Flamengo e suas novas valências. Agora vamos falar de Cruzeiro, que acabou cruzeirando ontem no Mineirão. Abriu o placar numa falha da zaga do Ceará. Que falha grotesca, viu? O cara tocou, um zagueiro tocou pro outro, só que... Não, o zagueiro tocou pro goleiro, né? Quando o goleiro foi devolver pro outro zagueiro do outro lado, ele chutou mais chão do que bola. Aí na frente do Caio Jorge, você não pode errar dessa forma. Acho que ele viu, caramba, é ele? É o Caio Jorge. O cara ficou se tremendo, todo chutou o chão, deu a bola pro Caio Jorge praticamente fazer o gol sozinho. O outro zagueiro ainda tentou chegar, mas não deu tempo. Que falha do goleiro do Ceará. Realmente o técnico deve ficar louco com uma falha dessa. E aí, o Cruzeiro continuou atacando. Matheus Pereira teve alguns chutes de fora da área, alguns cruzamentos. O Cruzeiro não foi efetivo, jogando nos seus domínios e a bola pune, né? Ceará conseguiu empatar aí com o Galeano. É Galeano ou Galeno? Acho que é Galeano. Num gol de cabeça, na bola parada de escanteio, o Ceará empatou. E com o mesmo jogador, Galeano fez o seu doblete numa bela jogada no ponto esquerdo aqui. Rabiscou para cima da zaga, botou na frente. Rabiscou de novo, botou na frente de novo. Nas 2 vezes, a defesa não conseguiu ser mais rápido que o ponta, que fez um cruzamento de canhota perfeito na cabeça do Galeano novamente. E ele deu uma testada inapelável para o Cássio, que conseguiu virar o jogo aí, o Vozão, em pleno Mineirão. Um ótimo resultado para o Ceará. E o Cruzeiro vendo o Flamengo aí ultrapassá-lo, abrir 2 pontos. Péssima derrota para o Cruzeiro. E, assim, é um time que precisa reagir, né? Tá começando a cruzeirar. Será que vai voltar ao seu normal das últimas temporadas? Ou será que vai continuar brigando pelo título? Vai continuar mantendo a boa sequência? Não entendi muito a performance do Cruzeiro nesse jogo, bem abaixo. Mas, enfim, esse é o Campeonato Brasileiro, né? Não existe jogo fácil. Quando você menos espera, vem um time na sua casa e a zebra acontece. Então, quem está brigando pelo título tem que evitar ao máximo esses tipos de resultados adversos, porque o campeonato não vai permitir. Tem times muito bons e o campeão com certeza vai ter muitos pontos. Então, quanto menos pontos você perder, você continua na briga pelo título, porque você não pode se afastar muito dos líderes. Então, o Flamengo abriu 2, se vencer o jogo a menos, fica com 5 na ponta. Então, muito complicado de buscar essa diferença. No nível que o Flamengo está jogando, ainda mais com as contratações que irão chegar. É certo que o Flamengo tem várias competições para disputar. Isso é bom para o Cruzeiro, que tem só a Copa do Brasil e Brasileirão.
enquanto o Flamengo tem Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Mas isso também não quer dizer que o Flamengo vai até o fim nas 3, né? Vamos ver o que acontece nos próximos jogos. Queria pedir a sua inscrição. Muito obrigado por você que veio até o final do vídeo. Se inscreve, me ajuda a chegar a 500 inscritos. Minha metinha aqui, inicial. Vamos juntos, confio em vocês aí para vocês me darem essa força. Recomendo o canal para um amigo, manda esse link para ele. E vamos juntos, rapaziada. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Fui!